Bom, pessoal, sou o Marco Sena, mais uma vez trazendo para vocês soluções de Microsoft Azure. É, trabalho como no desenho de soluções de alguns de plataformas e infraestrutura como serviço dentro do Azure e com Office 365, com mensageria e demais ferramentas de colaboração. Eu me considero apaixonado por segurança da informação e a cada dia me sinto mais engajado em ajudar a transformar empresas para essa quarta revolução industrial que nós estamos vivendo nesse momento, né? Estudo continuamente, até porque a Microsoft exige isso, né? Não por questões de parceiro, né? Como podem ver, nós somos Gold Partner na Microsoft, a Productivity, né? Mas porque a cada dia que você entra no Office 365 ou no Azure, tem alguma coisa nova, tem produto em preview. Então, nesse momento de constante transformação, a gente sempre está estudando e eu me considero engajado nisso porque eu lendo e eu retransmitindo esse conhecimento, eu aprendo de verdade. Eu aprendo quando eu passo para vocês, eu aprendo nesse momento. Então, vamos lá ao que realmente interessa. Bom, desastres acontecem, né? Quem nunca passou por um desastre ou sonha em passar por um desastre, né? Sonha não, né? Tem pesadelos. Eu, quando gerenciava ambientes de infraestrutura, vivia me perturbando com esses pensamentos. Cara, se tiver um desastre, será que eu vou estar preparado? Será que o meu negócio vai suportar? Será que o downtime do desastre vai ser aceitável? Será que quais vão ser as perdas diretas ou indiretas? Como que vai ficar a imagem da minha empresa? Será que o meu tempo de resposta a um incidente vai ser suficiente? Dentre outras, né? Mas eu acho que a mais importante também é, será que eu vou ter emprego depois desse desastre? E dentro desses desastres, né, você trabalhar com infraestrutura e ter planejamento de desastre recovery, nós temos alguns desafios. Eu citei três que, que eu considero importantes, sendo eles: o custo sempre vai estar relacionado a um plano de continuidade de negócio, não tem jeito. Quanto maior a infraestrutura, quanto mais complexa ela for, maior o custo vai ser. Se você tem números de VMs, se você tem a quantidade de aplicações, a carga de trabalho que você utiliza on-premise ou nuvem ou ambiente híbrido, ela vai influenciar no custo e o custo vai influenciar no período de downtime, tá? O tempo que a sua empresa vai aceitar ficar parada, ok? O segundo ponto é a complexidade de proteção e recuperação desses ativos, né, que podem ser dados e aplicativos. Então, quanto maior a infraestrutura, maior vai ser a complexidade. Quanto mais importante for o serviço, mais pessoas serão envolvidas. Se você tem uma aplicação dentro do seu ambiente on-premise ou em nuvem que é consumida por terceiros, você vai ter uma complexidade muito grande de recuperação, de um plano de continuidade de negócios, né? E o terceiro e último que eu considero que nós consideramos importante é a recuperação de desastre não testada. Eu vejo empresas com ferramentas fantásticas como o System Center ou o próprio Vim Replication, que é outra solução que integra com o VMware e a Hyper-V, que é fantástica também. O próprio eh, serviço de desastre recovery do Azure e do Azure também é muito fantástico, mas nunca testa, não é validado. A TI ela sempre acha que está lá, mas não está. Eu já vi vários desastres se confirmarem por um plano de continuidade não testado. E isso dificulta a confiança nessa recuperação, né? E ao longo do tempo, nós tivemos uma evolução da infraestrutura, né? Nós começamos ali com um ambiente físico, 100% dedicado, e aí as empresas investiram milhões em criando sites remotos, e aí veio a virtualização, VDI, e foram investidos mais milhões para ter a disponibilidade ali dentro, né, desse conceito de desastre, ele ser mitigado o máximo possível. E aí veio a nuvem
começaram a ter os ambientes híbridos, e aí não foram investidos mais milhões, né? Foi investido, as empresas que foram inteligentes, elas entenderam a ideia da nuvem, a ideia de escalabilidade e investiram o necessário. E as empresas que são 100% nuvem hoje em dia, né? Que são as empresas que nós abordamos que estão dentro da transformação digital. Nós temos muitos clientes alguns clientes, né, não vou exagerar, que são 100% nuvem, porque não é toda empresa que dá para ser 100% nuvem, certo? Você consegue levar boa parte da infraestrutura, mas ela não consegue ser 100% nuvem ainda. A gente entende essa realidade, não tem como ignorar. Mas, por exemplo, a Productivity é uma empresa 100% nuvem. Todas as nossas ferramentas elas têm que ser plataforma. A nossa telefonia ela é plataforma no Azure. A nossa ferramenta de suporte ela é plataforma, ela é serviço. Eu utilizo Mac, e eu algumas ferramentas que a Microsoft ela não consegue entregar para Mac, eu tenho ela na minha VM que está dentro do Azure, que está lá nos Estados Unidos e que eu pago menos de R$ 100 por mês às automações que eu faço de desligamento, né? Então, não só por ser Mac eu tenho uma máquina virtual, mas porque é a praticidade. Às vezes eu estou num lugar que eu não tenho acesso, mas aí eu preciso trabalhar. Eu não estou com o meu laptop. O que eu faço? Simplesmente, através de uma conexão RDP, vou lá no meu portal do Azure, libero a porta temporariamente, faço a conexão RDP, trabalho normalmente, falo com o cliente através do telefone da empresa, faço acesso remoto, edito documentos que estão no SharePoint, e trabalho normal, trabalho pelo meu celular, se for o caso, por um tablet, trabalho de um cliente. E se a internet estiver ruim, trabalho em cima de RDP com certeza, mesmo se eu tiver com o meu Mac, porque a fantástica aceleração de rede que tem na nuvem me permite isso, né? E a Microsoft ela tem soluções para todos esses quatro cenários. E hoje, o que eu vim trazer para vocês é um serviço que ele existe desde 2015, mas que agora em 2017 para 2018 ele está se tornando, está mostrando seu potencial, certo? E eu fiz um laboratório sobre ele ontem e, e eu achei muito, muito, muito interessante e levei e resolvi não, tem que gravar isso, tem que mostrar isso pro pessoal, tem que tornar isso público, tem que compartilhar isso porque as pessoas elas não entendem. E eu já precisei de coisas assim, eu gastei muito dinheiro com sites secundários, com licenciamento de backup, com storage, porque eu não tinha uma solução assim. Então, o que eu trago para vocês hoje é o Azure File Sync, ou serviço de sincronização de arquivos do Azure, certo? E o que é isso? Bom, pense numa centralização dos seus arquivos, o DFS, né? É, em um armazenamento no Azure, através de uma conta de armazenamento de uma storage account no Azure. O FileSync, como base, ele utiliza o armazenamento de storage account, em cima de storage account, e em cima, lá você tem blob, você tem queue, você tem tables e tem files, certo? E o FileSync ele utiliza o files, o módulo de arquivo de uma conta de armazenamento, e nessa conta de armazenamento ele cria uma pasta com um diretório compartilhado, e em cima desse diretório compartilhado, um agente de sincronização que faz transferências criptografadas, faz uma conexão com a storage de armazenamento, a conta de armazenamento, né, a storage account, com o seu Windows Server local, podendo ele ser 2008 R2, 2012 e 2012 R2 e 2016. Eu acredito que o 2019 também suporte, né? Então, uma das vantagens é centralização dos serviços de arquivo no Azure. Você não tem mais a necessidade, você pode ter sim esses arquivos no seu servidor local, mas o seu servidor local não vai ser mais o site primário, não vai ser o repositório principal, e sim a sua storage account no Azure. O segundo ponto, cache em vários locais para desempenho rápido e local. Sim, cache. Você não vai ter mais aquela quantidade de arquivos no seu servidor. Você vai ter cache. Assim como quem utiliza aí Dropbox, OneDrive, Google Drive, tem a opção lá de você fazer cache dos arquivos, né? Você economizar espaço, o FileSync também te permite isso. Então, por exemplo, se você tem um repositório
O pessoal do jurídico e do RH e contabilidade são mestres nisso. Eles precisam guardar uns documentos não, gigas de documentos que eles acessam uma vez ou outra, mas que consomem meu espaço do repositório principal, me consomem espaço na storage de backup, me consomem, só consomem, né? Só consomem, a verdade é essa. Então, se esses arquivos eles não são acessados com frequência, eles se tornam cache. Mais à frente vocês vão entender isso. E o último ponto é você consegue integrar ele com os serviços de backup do Azure. Você consegue fazer DR com o Azure, atrelando esse serviço. Então é um mix de storage account, DR, Site Recovery, e o seu ambiente on-premises, né? Resumidamente, você vai estar substituindo o serviço de DFS do seu Windows Server pelo Azure File Sync ou o serviço de sincronização de arquivos do Microsoft Azure, ok? Bom, então imagine o seguinte cenário: está aqui o seu escritório, humildemente em Nova York, certo? Alertando ali para você, né? Alarmando ali que você está com quase lá, né? Seu espaço em disco já está ficando cheio. Se o seu espaço em disco está cheio, imagina o seu backup, né? E aí, o que você faz? Você instala o agente de sincronização do FileSync, e ele vai levar os seus arquivos para o repositório para o compartilhamento de arquivos do Microsoft Azure, certo? Que é o FileSync. E lá dentro, uma vez que ele fez isso, a primeira sincronização, ele vai ler todos os arquivos. Aí ele vai ver, esses arquivos aqui são acessados com menos frequência. Ele vai entender isso, né? Ao longo do tempo ele vai estudar isso, ele vai começar a entender isso. Então, veja que na imagem já ficou cinza os arquivos menos acessados, certo? E aí ele vai fazendo isso. Os arquivos vão se tornando cache. Ele vai fazendo cache desses arquivos no seu ambiente físico, economizando seu espaço. Novamente, vai chegar um momento que seus arquivos podem estar todos em cache, beleza? E aí, à medida que seus usuários forem trabalhando, ele vai fazendo esse download desses arquivos, ele vai puxando o restante dos arquivos, né? O que fica no on-prem são metadados. Se você está usando 100% o arquivo, ele baixa o arquivo. Se não, ele deixa parte do arquivo ali, economizando espaço em disco. É muito similar ao OneDrive, ao SharePoint, né? E aí, o segundo cenário, você tem o seu site remoto. O seu site remoto, ele vai você vai instalar o agente nesse site remoto, no site secundário, certo? Na sua filial. E aí, através desse agente, ele vai ler a história de armazenamento, a história de account, né? E vai fazer a sincronização dos arquivos nesse novo servidor que você acabou de dizer para o Azure File Sync que está disponível, certo? E aí existe a possibilidade também de você replicar esses arquivos para uma outra região, ok? Ou você sincronizar com uma outra região. E aí isso pode ser por N motivos, por uma questão de latência, né, do download, você quer acelerar essa sincronização, ou por uma questão de conformidade, né? Eu já mostrei anteriormente, falamos um pouco sobre a GDPR, como o Azure e o Office 365 pode te ajudar nisso. E um dos itens é que os arquivos estejam na União Europeia, né? Eles estejam dentro da União Europeia ou dentro de serviços que permitem o uso de conformidade, né? A compliance, ok? E lá você tem um segundo escritório, o terceiro escritório, né? E esse escritório, novamente, você vai instalar o seu agente de sincronização, ele vai ler o seu file server, ele vai ler a conta de armazenamento e vai fazer o download desses arquivos para esse servidor e assim por diante. E aí, como que o usuário consome isso? Pode ser consumido através de SMB ou NFS, podendo ser usuários ou aplicações, ou qualquer outra plataforma, né? Já que o FileSync lhe permite o uso de APIs, né? Então você pode consumir o FileSync, ele pode ser consumido por APIs ou por protocolo de compartilhamento, podendo ser infraestrutura como serviço, máquinas virtuais, servidores de arquivos, ou qualquer outro recurso de infraestrutura, e como plataforma, sendo, por exemplo, um serviço de aplicativo. O seu serviço de aplicativo pode ler um arquivo dentro dessa storage account. Ok? E aí agora, o seu terceiro site, ele falhou.
E aí, se você está num ambiente on-premise e você não tem uma estrutura de DR, o que que aconteceria? Você teria que voltar o seu backup, fazer download do seu backup, ou então fazer restore do seu backup num outro site que você não testa há muito tempo. Você não sabe se iria funcionar. Como o FileSync é um recurso que, no meu ponto de vista, está entrando dentro dos serviços de recuperação de desastre do Azure, ele consegue fazer o failover automaticamente. Então, automaticamente o seu site já vai procurar o próximo salto disponível, né, o próximo servidor ativo. Como funciona já no seu DFS, né, que eu utilizo. E aí isso tudo é possível, como eu estava falando, através do cofre de backup do Azure, né? Então é o que eu disse, a ferramenta ela vem desenvolvendo a cada dia. E eu acredito que logo logo a Microsoft, esse serviço ele era à parte e hoje ele já está dentro, já tem integração com o cofre de backup do Azure, né? Então ao longo do tempo eu acredito que isso se torne um item dentro do serviço de recuperação de desastre e não mais um serviço à parte com uma integração. Bom, e aí tem o RapidServe DR, né, que foi o exemplo que nós falamos ali anteriormente. Você tem o seu ambiente está dentro do site de recovery sites do Azure, e aí um dos seus escritórios estão em sincronismo, beleza. E o seu escritório em Nova York, ele caiu. Automaticamente o file sync ele já vai detectar e já vai transferir para o novo site que o seu site recovery levantou, né? Porque ele identificou que o seu site principal estava down. Então ele já aciona uma segunda máquina, né, uma máquina de backup, e aí ele já faz essa sincronização rapidamente dos seus arquivos, tá? Para manter o serviço em funcionamento. Esse é uma das possibilidades, ok? Bom, eu vou pular agora para uma demonstração. Como que funciona essa demonstração, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui dentro do meu grupo de recursos, só explicando, até então algumas regiões estão disponíveis. No Brasil ainda não está disponível, mas isso não quer dizer nada, tá? Porque a aceleração de interfaces do Azure ela é muito rápida, se você ligar esse recurso. Então, não se preocupe com isso, né? Já que os seus arquivos serão cache e o repositório principal será no Azure, ok? Então, aqui no meu grupo de recursos do Canadá, eu tenho a minha storage account e o serviço de sincronização de arquivos, de armazenamento. Então, o que que eu fiz primeiramente? Eu fui no meu marketplace, procurei por serviços de sincronização de armazenamento ou file sync e criei um grupo de sincronização. O que que é esse grupo de sincronização? Esse grupo de sincronização nada mais é do que os hosts que estão, os servidores, né, que estão em sincronização com uma determinada com um determinado compartilhamento de arquivos do Azure. Ok? Então aqui eu tenho dois servidores que eu tive que instalar o agente. Só voltando aqui um pouco, se eu vier aqui em servidores registrados, eu tenho dois servidores, um Windows Server 2016 que está como online, e o Windows Server 2012 R2, que também está como online. Então, os dois estão em constante sincronização de arquivos, ok? E aqui dentro eu criei esse grupo de sincronização. Dentro desse grupo de sincronização, nós temos dois detalhes. Um, ponto de extremidade de nuvem. O que é esse ponto de extremidade de nuvem? Nada mais é do que você declarar aonde está o seu repositório, onde está a sua conta de armazenamento, tá? E isso é permitido um ponto de extremidade em nuvem por grupo de sincronização, tá? E o segundo é ponto de extremidade de servidor. O que é o ponto de extremidade de servidor? É você dizer quais servidores que estão com os agentes instalados no seu grupo de recursos que vão pertencer a essa sincronização, porque às vezes você pode ter vários servidores, vários escritórios, mas nem todos utilizam o mesmo compartilhamento de arquivos, certo? Então, aqui eu vou dizer quais são os servidores que vão fazer parte dessa sincronização dessa determinada pasta, do meu ponto de extremidade em nuvem,
e o caminho a qual eles vão sincronizar, né? Da onde que, quais são as unidades que eles devem sincronizar um com o outro, ok? Então aqui no meu Windows Server eu tenho uma unidade G que representa o meu file server de uma determinada filial e a unidade E de outra filial que também funciona como file server, certo? O que que é a camada de nuvem? A camada de nuvem, no segundo servidor, você habilita ela, você desabilita ela durante a instalação do agente. Por quê? Porque você tem que deixar o servidor baixar todos os arquivos, tá? E depois você habilita a camada de nuvem, porque é ela quem vai fazer essa gestão de quantidade de armazenamento, quanto que você quer que tenha disponível em espaço em disco, tá? E ela que vai dizer se o arquivo vai ser cache ou ele se vai ser 100% íntegro, ok? Então, o que que acontece agora? Se eu voltar aqui no meu grupo de recursos, isso aqui é o armazenamento, é a minha storage account. Eu tive que criar essa storage account. Então o FileSync ele utiliza a opção de arquivos, né, de armazenamento de arquivos. Criei esse grupo de recursos e no meu primeiro servidor que fez o upload dos arquivos, vejam que eu posso acessar livremente os arquivos, né? Então, o que aconteceu? Se eu voltar aqui, ó, o meu primeiro servidor, esse Branch Office, foi o responsável pelo upload dos arquivos para a conta de armazenamento. Então, a conta de armazenamento puxou esses dados do primeiro servidor sincronizado, ok? E aí, o segundo servidor, ele já faz o download no primeiro momento. Quando ele faz todo o download, aí sim inicia a sincronização ativa, ok? Uma vez iniciada a sincronização ativa, os servidores vão se comunicar um com o outro. Então, se eu vier aqui para o meu ambiente Hyper-V, eu tenho um 2016 R2 e um 2012 R2. No meu 2016 R2, se entrarmos, podemos verificar que a minha unidade mapeada como file server está aqui, com a função de file server, e a mesma estrutura de pastas que está aqui está no meu file sync, na minha conta de armazenamento. O mesmo pode ser visto no 2012, certo? A estrutura de pasta, que inclusive está em outra unidade, ela também está semelhante ao meu file sync, né? Ao serviço de sincronização. Então, quando eu crio alguma pasta em um desses servidores, ela sincroniza com a conta de armazenamento e os demais servidores buscam alterações constantemente no file ser, no repositório, né? No repositório principal, que nesse caso é a conta de armazenamento. Uma observação é que quando você faz qualquer alteração por aqui, os agentes de sincronizações dos servidores, eles não fazem a busca, tá? Porque o processo ele é o inverso. Você faz alterações no servidor e a conta de armazenamento busca essa alteração, reconhece essa alteração e, na sequência, ela envia isso para os demais servidores do grupo. Não é que ele não envia. Ele só vai propagar essa alteração feita diretamente na storage account após 24 horas, no período de 24 horas. Então eu vou vir aqui no meu 2016 R2, vou criar um novo arquivo, né? Vou criar um arquivo aqui bem leve para não consumir muito tempo. Vou criar aqui um documento de texto. Deixa eu abrir aqui. E vou nomear como Lab Arquitetos. Ok. Se tivermos sorte, ele já vai aparecer aqui. Veja, já está aqui, labarquitetos.txt. E eu espero que o meu 2012 já tenha reconhecido essa alteração. Ok? Vejam 2016, agora o 2012.
Perfeito, já reconheceu também, certo? Então, assim, essa é uma demonstração prática, né, de como que o FileSync funciona, correto? Voltando para o meu grupo de recursos, um último item que eu esqueci de falar, que na verdade ficou para o final, é o cofre do Recovery Services, né? Então, como eu disse, ele se integra ao Recovery Services e eu posso habilitar o backup. Isso é uma coisa que ainda está em preview. Então está em desenvolvimento ainda pela Microsoft. Mas se eu vier aqui em backup, ó, eu já tenho um job de backup configurado, inclusive já tenho um backup, e esse backup ele foi feito, tá vendo? Ó, Azure Files, Azure Storage, e eu tenho um backup realizado aqui nesse cenário, entendeu? Então, o que nós fizemos? Configuramos uma conta de armazenamento que se tornou responsável pelo papel de file server, como unidade de como repositório do servidor de arquivos, não mais sendo necessário um papel na rede para isso. E os demais servidores, eles se tornaram cache. Né? Eles fazem cache desses servidores, da conta de armazenamento. É, e quais são os cenários, né, de implantação? Em que momento você pode usar o FileSync? Para múltiplos servidores de sincronização, quando você tem vários sites da sua organização e precisa replicar o seu file server, ok? É, quando você precisa otimizar o espaço em disco dos seus servidores de arquivo. Então, com essa função de nuvem, né? Esqueci o nome da função que eu falei no começo. Ele faz um cache dos arquivos e isso fica salvo apenas metadados desses arquivos. E à medida que o usuário vai utilizando os arquivos, ele vai fazendo o download desses arquivos. Obviamente, isso interfere em transferência de dados, né, da sua organização. No caso, você tem que verificar se o seu link comporta esse tipo de transação com frequência, né? Acesso direto à nuvem, né? Lembrando que você pode utilizar protocolo de compartilhamento de arquivo ou através de API, né, de hash para aplicações. Backup integrado na nuvem. Quando você quer fazer um backup, você quer fazer backup de file server, uma estratégia é configura o file sync, paga pela conta de armazenamento e ao invés de você usar o agente de backup de máquina virtual que vai no seu ambiente e depois o backup diferencial é realizado com base no seu ambiente on-premise, você pode fazer com que o backup da nuvem do Azure seja realizado através da conta de armazenamento, né? Ou quando você quer fazer DR de serviços de arquivos, né? Você pode ter dois servidores, você pode ter um servidor on-premise, configurar um disaster recovery no Azure e a partir do momento que esse servidor entrar em atividade por algum desastre ocorrido no seu ambiente, ele já faz essa sincronização dos dados do seu file server atual, ok? Bom, uma coisa que eu queria mostrar antes de eu finalizar a apresentação é sobre o backup. Existe uma possibilidade de eu estar fazendo uma restauração granular desses arquivos, certo? Então eu posso vir aqui no meu backup, selecionar o ponto de restauração, né? O job realizado, ok? E aí ele vai fazer o seguinte: o que seria esse ponto de restauração granular? Eu posso selecionar arquivos específicos ou diretório. Existe a possibilidade aqui de eu restaurar todo o backup, todo o compartilhamento, né, do file sync, ou eu posso vir aqui e recuperar apenas arquivo. Nessa recuperação de arquivo, eu só vou mostrar como que seria o start. Eu não vou restaurar porque eu não me preparei, não preparei o laboratório para isso. Como a gente já está estourando um pouco o tempo, não vou fazer isso agora, improvisar isso agora. Mas o que seria? Eu posso restaurar um arquivo para um local
original, e aí em caso de conflitos eu posso substituir ou eu posso ignorar, ou eu posso até mesmo mover para outro local, para outra conta de armazenamento, outra região, certo? E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, substituir existente mesmo, e eu vou selecionar aqui um diretório. Vou selecionar aqui o diretório marketing, né? E quando eu selecionar, eu clico em OK. Ao clicar em OK, ele já me dá a possibilidade de restaurar. Então, eu posso restaurar é, determinados arquivos, né? Para não parecer aqui, por exemplo, que eu estou restaurando todo um diretório, que só existe essa possibilidade. Eu vou voltar aqui, ó. Vou vir aqui em Marketing, ó. Veja que eu posso aqui, apenas aqui restaurar esse arquivo. Vamos supor que ele foi corrompido ou que tem uma versão errada, certo? Eu posso vir e restaurar apenas esse arquivo. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria mostrar para vocês, como que é legal essa opção do backup da conta de armazenamento. Pessoal, é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Se vocês gostaram, por favor, curtir o vídeo. Peço para compartilhar também. A ideia é essa, não é promover nem nada. É apenas para a gente divulgar os produtos que a Microsoft tem e que favorecem as organizações na transformação digital, né? E impulsionam essas organizações para estarem dentro do contexto da quarta revolução industrial. Dúvidas vocês podem entrar em contato diretamente comigo através do e-mail marcos.sena, ou se vocês quiserem, a Productivity também tem um canal de comercial que vocês podem entrar em contato com eles, obter proposta, podem até fazer demonstrações do produto, né, as conhecidas POC. A gente está disposto a conhecer a necessidade de vocês e podem contar conosco para o que precisar. Tá ok? Muito obrigado e até logo.